O jornalista brasileiro Rodrigo Constantino, que está exilado nos Estados Unidos, detonou a Jovem Pan. Não exatamente a Jovem Pan, mas a censura. O advogado de Bolsonaro foi censurado ao vivo e chocou o Brasil. Pelo menos nas minhas redes sociais eu só via comentários sobre isso. Pobre jornalista Fernando Capês, que censurou o advogado de Bolsonaro. Enfim, nós tivemos um processo disfuncional. E essa disfuncionalidade levou... Doutor Paulo, nós estamos com o tempo limitado hoje. Que ponto que nós chegamos, jornalista sendo censurado pelo STF. Mas Constantino vai detonar essa turma, é isso que você vai ver agora. A Jovem Pan sempre foi perseguida por colocar o lado da direita da história. Globo News, Folha de São Paulo, até o Estadão. E eles que se dizem tão democráticos não toleram alguém defendendo ideias da direita. A Jovem Pan apareceu como uma ilha isolada para que a direita pudesse se informar. E num país polarizado, metade dos brasileiros todos assistiam a Jovem Pan. Enquanto uma metade era dividido entre a Globo e as outras, a Jovem Pan ficava com a metade inteira da direita para eles. E a audiência da Jovem Pan superava muitas vezes a da Globo News. Claro que a esquerda, que não aceita a diversidade de ideias, não gostou e queria tirar a Jovem Pan do ar. Quem não se lembra do Sleep Giants, que através de um golpe baixo tentava afastar os patrocinadores da Jovem Pan? Eles fizeram uma campanha para que nenhuma marca patrocinasse a Jovem Pan. Vocês sabem quem é o Sleep Giants? Aquele casalzinho que é financiado por George Soros para calar todo mundo que é da direita. Receberam milhões daquele bilionário só para silenciar a única voz da direita. Até conseguiram afastar muito patrocinadores, mas só com a intervenção do judiciário, do STF. E a Jovem Pan ficou com medo, entregou os pontos e mudou o editorial. Demitiu os comentaristas políticos mais à direita, como Paulo Figueiredo, Zoe Martínez e o próprio Constantino. E a Jovem Pan virou o que é hoje, um canal com medo. Notícias censuradas. O único programa que ainda tem alguma liberdade é o Pânico, Emílio Surita. Aquele dali ainda fala o que quer. Mas veja o momento triste da censura, o advogado de Bolsonaro sendo censurado ao vivo. Exemplo, vou falar aqui de Jovem Pan. Nós tivemos falas que foram Jovem Pan censuradas como exemplo. quando atribuíam a outro candidato ligação com ditadores da América Latina, quando não permitia que se falasse da ação penal que ele respondeu foi condenado. Tivemos o ministro Marco Aurélio Mello censurado na sua fala quando diz que o atual presidente nunca foi absolvido. Enfim, nós tivemos um processo disfuncional. E essa disfuncionalidade levou... Doutor Paulo, nós estamos com o tempo limitado hoje aqui na nossa questão. Nós vamos fazer essa entrevista mais longa, ela precisa ter um pouco mais ser um pouco mais alongada. Nós temos Começou a enrolação aqui e nós vamos fazer isso num momento Mas que posterior. É isso, Fernando Capês? Nesse momento nós estamos com o tempo meio em cima para a gente poder caminhar. Coitado, então eu vou pedir licença ao senhor para nós darmos sequência na entrevista mais para frente, no momento posterior. Muito obrigado, vamos passar agora para o próximo tema. O cara não teve culpa, ele ouviu no ponto, ou você interrompe ele, você é demitido. E acabou ficando pior ainda, porque foi justamente esse momento que chamou mais atenção da mídia, chamou mais atenção das redes sociais. Todo mundo comentou a censura da Jovem Pan. E foi aí que Rodrigo Constantino não teve pena. Pena, como é que é o nome? Capes? Fernando? Eu não conhecia esse apresentador. Capes, é o ex-deputado lá, o promotor. Ah, tá. Eu fico até com pena, porque obviamente ele está num ponto ali ouvindo recomendações que vêm de cima, né? Do Marcelo, do Tutinha. Veja, é duro, né? Cuspir em prato que comeu, mas da forma que eu fui demitido 2 vezes, quando fui cancelado, me jogaram na cova do leão. Depois me recontrataram e aí me demitiram por pressão do Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe. Né? Eu, Paulo Figueiredo, Zoe Martins, foi uma barca que passou na mesma época e todo mundo sabe o que aconteceu. Não é porque a gente fez alguma coisa errada, não é porque dava pouca audiência, pelo contrário, né? O 3 em 1 era um programa de maior audiência no horário, a gente estava passando a Globo News em vários programas já em horários, era o sucesso que estava incomodando, não o fracasso. E aí, se outro tinha chamada em sala particular de Alexandre de Moraes, pressão de tudo que é lado, a gente sabe muito bem o que aconteceu, até o Ministério Público entrou em cena. Bom, ô Brown, eu tenho... orgulho de dizer até que os 2 únicos comentaristas mais independentes, mais de direita, que permanecem nessa canoa furada, fui eu que os levei para lá. Fui eu que indiquei os 2. Eu não vou citar o nome. E eu sei que pelo menos um deles já está bem cansado disso. Porque já me abriu que as mãos estão atadas, ou melhor dizendo, as bocas estão amordaçadas. Né? Você não pode falar um monte de coisa cheio de dedos. Você está o tempo inteiro andando em terreno minado. Né? Isso é muito triste.
porque eu não quero ficar culpando a Jovem Pan em si, falando que eles são covardes e tudo mais. Eu quero usar isso para mostrar que não existe mais democracia num país que isso acontece. Isso é coisa de Venezuela. A Jovem Pan vinha desbancando a Globo News. Hoje seria talvez a Fox News do Brasil. E ela foi destruída de cima para baixo pelo sistema. Na época da eleição, nós recebíamos o TSE dizendo que não podia chamar ladrão de ladrão, descondenado de descondenado, que tinha que ter mais equilíbrio no programa, que só tinha um esquerdinha lá, tadinho, com as falácias pipérnicas. Porra, na Globo News tem alguém conservador? Me dá o nome de um conservador. O Demétrio Magnoli, que é um sociólogo de esquerda, tem que fazer as vias, às vezes, de quem tem razão, quem ainda tem a razão funcionando. Porque o resto é um bando de militante enlouquecido. Então, a Globo News é uma extensão do PT hoje em dia, do diretório petista. Lá não foi ninguém importunado, nada. Então, Brown, é muito triste quando acontece isso. Destruíram a Jovem Pan. A Jovem Pan sucumbiu. Tá aí a prova, né? E não é só essa. Eles aderiram. Eles tiveram que dançar de acordo com a música. E quem toca a música é o STF. Então, é muito lamentável que isso tenha acontecido, porque isso mostra que não há mais liberdade de imprensa no Brasil. Se você fizer o jogo que a Globo News faz, você vai receber 170 milhões de motivos para continuar fazendo esse jogo se você não ligar para princípios. E se você não fizer esse jogo, você vai ser perseguido e destruído, que nem a Jovem Pan foi. Então é pesado o negócio. Se você agrada o governo Lula e ao STF, você ganha 177 milhões em isenção fiscal. Mas se você desagrada essa turma, você é desmonetizado, demitido e censurado. Essa é a tal democracia inabalada que eles tanto defendem. Você gosta de política e quer entender mais sobre a política do nosso país? Conheça o meu e-book, ele vai esclarecer muita coisa que acontece no cenário atual do nosso Brasil. Não é apenas um manual de política para dizer como funcionam as coisas em Brasília, os 3 poderes, o que fazem os deputados. Vai muito mais longe, vai mostrar como o iluminismo do século XVIII influenciou o nascimento do comunismo no século XIX, como a direita venceu a Guerra Fria no final do século XX e como a esquerda se agarrou aos temas identitários para sobreviver no cenário político e ganhar muitos votos, à custa das causas das minorias. É muito conhecimento acumulado por quase 30 anos de pesquisa por um preço bem bacana. Principalmente para você que me acompanha, que assiste os meus conteúdos, não deixe de conferir no link logo abaixo e garanta o seu e-book.